Fala, meu povo, tudo tranquilo? Aula de citologia rolando na tela agora, aqui é assim, com Biologia 360 você vai além. 360 graus de cobertura em toda a biologia. Por isso esse nome, Biologia 360, você fica por dentro de tudo. Você não vai ver só a metade, mas vai ser 360 graus de virada na sua vida no vestibular e no Enem. Fica ligado aí, aulinha de citologia sem enrolação, direto ao ponto, aula resumida abordando os principais tópicos daquilo que você precisa saber sobre citologia. Abraço! Então é isso aí, pessoal, começando nossa aula de citologia. Todo mundo sabe muito bem que citologia é a parte da biologia que estuda as células. Bom, a célula ela é a unidade morfológica, estrutural e funcional dos organismos vivos. O que quer dizer isso? Quando eu falo que a célula é a unidade morfológica, estrutural, é porque ela dá forma e é ela quem monta a estrutura do organismo. Então, uma célula conectada na outra, nós vamos dar origem a músculo, nós vamos dar origem a cartilagem, nós vamos dar origem a osso. Então, a estrutura do corpo dos organismos vivos é montada em cima de células. A fisiologia, ou seja, a parte funcional, diversas substâncias químicas que mantêm o organismo funcionando são produzidas pelas células, indo desde hormônios, enzimas digestivas, então tudo isso sai de dentro da célula. Então a célula ela monta a estrutura corporal dos organismos, assim também como a célula produz substâncias químicas que vão manter a fisiologia, a funcionalidade desses organismos. Então por isso que nós falamos que a célula é a unidade morfológica e fisiológica dos organismos vivos, ou seja, a unidade estrutural e funcional dos organismos. Nós teremos dois tipos principais ou básicos de célula, que são as células procariontes, que são aquelas células que não possuem um núcleo definido. Nesse grupo dos procariontes eu tenho as bactérias, as árqueas e as cianobactérias. Então, aqui você não tem organela membranosa, a única organela que a gente vai encontrar aqui na célula procarionte são os ribossomos, que são organelas não membranosas, tá? E o material genético delas fica disperso pelo citoplasma. Então elas não têm carioteca, não têm a membrana que forma o núcleo e não possuem organelas membranosas. Seu material genético fica disperso pelo citoplasma. As células eucariontes, quer dizer verdadeiro, carionte vem de carioteca, que é a membrana que forma esse núcleo. Então, verdadeiro, carionte, ou seja, aquela que tem o núcleo verdadeiro. Então elas têm um núcleo definido, seu material genético fica preso dentro desse núcleo definido. Aí nós teremos os protistas, teremos os fungos, as plantas e os animais. Os protistas, como todo mundo sabe, você tem aí as algas e os protozoários, que já tem uma célula eucarionte. Então o único grupo que nós teremos aí como procariontes no planeta Terra, tá, são as bactérias, árqueas e as cianobactérias. Bactérias, não se esqueçam que a maioria delas são benéficas, algumas são patogênicas, causadoras de doenças. As árqueas são seres extremófilos, na sua grande maioria, e as cianobactérias são bactérias especializadas na realização de fotossíntese. Então, célula procarionte não possui núcleo definido, material genético disperso no citoplasma. Célula eucarionte possui núcleo definido, o material genético fica contido dentro desse núcleo. Então, uma célula, para que ela, então, mantenha o seu funcionamento e desempenhe as suas funções, ela depende das estruturas que ela tem. Então, uma célula, ela vai controlar o metabolismo do organismo, ela vai montar a estrutura desse organismo. Então, para que ela funcione, para que ela tenha toda a sua funcionalidade, ela depende de algumas estruturas. E a primeira estrutura que a gente vai estar falando aqui é a membrana plasmática. Imagine você indo em direção a uma casa. O que você vai encontrar primeiro nessa casa? O portão e o muro. Se eu sou um ser microscópico, estou indo em direção a uma célula, a primeira estrutura que eu vou encontrar é a membrana plasmática. A membrana plasmática, ela forma uma barreira seletiva. Nós falamos que ela tem permeabilidade seletiva, ou seja, algumas substâncias aqui podem passar pela membrana plasmática para lá e para cá, outras não. A célula controla quem entra e quem sai de dentro dela. Visível apenas por microscopia eletrônica, pelo fato dela ser extremamente fina,
composição dela é lipoproteica, ou seja, ela é formada por lipídios e proteína. 75% dessa constituição é lipídica, 25% dessa constituição é proteica. Obviamente que isso aqui pode variar dependendo da célula que você vai estar analisando e depende muito também da organela que você vai estar analisando, porque organelas como retículo endoplasmático, complexo golgiense, mitocôndrias, eles também possuem uma membrana com o mesmo tipo de constituição da membrana que nós vamos encontrar delimitando o espaço externo e interno da célula. Então, essa camada lipoproteica, ela será formada por duas camadas de lipídio, ou seja, uma bicamada de fosfolipídio, e as proteínas ficam inseridas. Observem o meu cursor azul passando. Então aqui eu tenho uma camada de fosfolipídio, aqui eu tenho outra camada de fosfolipídio. Então essa cabecinha verde que vocês estão vendo aqui onde o cursor está passando é o início do fosfolipídio e aqui é a cauda dele. Termina esse fosfolipídio nesse espaço, começa outro fosfolipídio a partir desse espaço aqui. Esse grande verde que você está vendo aqui é uma proteína de membrana que fica mergulhada no fosfolipídio. E é muito importante você recordar o seguinte, algumas dessas proteínas atravessam a membrana completamente e outras não, outras estão só mergulhadas, não chegam a atravessar para o outro lado, isso é absolutamente normal. Então, a membrana plasmática eu tenho os fosfolipídios e as proteínas aqui. Então, por isso nós falamos que a membrana plasmática tem composição lipoproteica. Outra coisa importante também sobre a membrana plasmática é nós recordarmos disso aqui. A membrana plasmática obedece um modelo do mosaico fluido. Esse modelo foi proposto por Singer e Nicholson, onde eles diziam o seguinte, olha, por que ela é chamada de mosaico? O que é um mosaico? É aquele tipo de obra de arte que você vai juntando peças para montar ali o desenho que você quer, ou a obra de arte que você quer. Aqui também foi assim. Então observe no cursor comigo. Existem fosfolipídios e proteínas que vão se conectando, formando um verdadeiro mosaico. Aí, por que isso é fluido? Porque essas proteínas não estão fixas, elas se movimentam para lá e para cá. Tá? Então, essas partes azuis aqui onde eu estou passando o cursor são proteínas de membrana e elas podem se movimentar na membrana plasmática para lá e para cá. Tá bom? O fosfolipídio também da mesma forma. Ele também não fica fixo, ele também pode se movimentar. Aqui do lado nós temos o desenho de um fosfolipídio e que você vai notar nele uma cabeça que é hidrofílica, ou seja, essa parte tem afinidade com água, então sempre essas cabecinhas estarão apontadas ou para o meio extracelular, lado de fora da célula, ou para o meio intracelular, lado de dentro da célula, porque ela tem afinidade com água. Dentro da célula tem água, fora da célula tem água. Já a cauda do fosfolipídio ela é hidrofóbica, por isso que elas ficam escondidinhas aqui, voltadas uma em direção à outra, né? Como me refiro assim aos fosfolipídios. Então ela é hidrofóbica, tem medo de água, por isso que essas caudas ficam escondidinhas aqui. Dessa forma, os fosfolipídios se alinham, formando uma camada bilipídica, protegendo assim a célula, formando aí essa delimitação entre o meio interno e o meio externo em relação à nossa célula. Então esse é o modelo do mosaico fluido. Bom, a membrana plasmática tem uma estrutura aderida a ela chamada de glicocálix. É uma estrutura extremamente importante, encontrada principalmente em animais e protozoários. E aqui, ó, observe o cursor passando aí, você tem essa estrutura. Isso, quando você olha uma microfotografia de microscopia eletrônica, esse glicocálix ele forma uma verdadeira malha em volta das células que o possuem. Tá? E ele tem diversas funções, como nós vamos ver aqui. Qual é a composição desse glicocálix? O glicocálix ele vai ter composição glicoproteica, tá? Quando ele é formado por carboidratos e proteínas, e ele também tem composição glicolipídica, quando ele é formado por carboidratos ou lipídio. Função, proteção contra agentes químicos, proteção contra agentes mecânicos, tá? Outra coisa, retenção de nutrientes. Como ele vai formar uma malha, uma redezinha em volta dessa célula, ele tem a capacidade de reter diversos nutrientes que a célula vai precisar. Então, ao invés desses nutrientes dissiparem no meio, eles ficam presos ali nesse glicocálix e a célula tem esse nutriente por mais tempo disponível para ela.
Outra coisa também, reconhecimento celular. Algumas células se reconhecem graças a membranas, a proteínas presentes nesse glicocálix. É o caso da reação imunitária que a gente tem no sistema ABO, onde um tipo sanguíneo reconhece o outro como invasor e você pode ter o problema de aglutinação das hemácias e isso pode levar a pessoa a óbito. Então, como que as células reconhecem que aquela outra célula não pertence àquele organismo? Graças às proteínas presentes nesse glicocálix, ok? Agora vamos falar de algumas especializações da membrana. A primeira delas são as microvilosidades. Pessoal, atenção, especialização ou especializações são aquelas estruturas que não aparecem em todas as células. Apenas alguns grupos de células vão ter isso. Então, fica ligado. A membrana plasmática ela possui algumas especializações. Primeira, microvilosidades e invaginações. E aí você vai ter que ficar ligado nessas especializações, principalmente na função que elas têm. Para que elas estão presentes ali? Qual é a função delas? Então, microvilosidade e invaginação, você está percebendo aqui nessa imagem, são todos esses negocinhos em cima da célula, parecendo aí uns pelinhos de vassoura, né? Bom, ele aumenta a superfície de absorção de substância. Imagine comigo se essa célula não tivesse nenhum desses pelinhos de vassoura aqui em cima, ela fosse completamente reta. Todo nutriente que batesse aqui escorreria com facilidade e ia embora. Agora, quando eu tenho esses pelinhos de vassoura, observem que eu estou usando uma figura de linguagem aqui para vocês entenderem, eles vão reter os nutrientes entre eles e isso permite que o nutriente tenha uma maior área de contato com a superfície da célula, isso retarda a passagem também dessa substância, aumentando a capacidade de absorção. Onde nós vamos encontrar esse tipo de especialização da membrana? Nós vamos encontrar isso em células intestinais. Então, no intestino, como é uma área que você precisa retardar a passagem do nutriente e ter uma área de absorção grande para absorver a maior quantidade de nutriente possível, então lá ele é bem-vindo. E também eles vão estar presentes nos túbulos renais. Nos túbulos renais, nós vamos chamá-las de invaginações. Tá? Serão dobras na membrana plasmática que ajudam no processo de filtragem do sangue lá nos nossos rins. Então, primeiro especialização da membrana, microvilosidade, invaginação, função, aumentar a superfície de absorção de substâncias. Local encontrado, células intestinais e também células do túbulo renal. Próxima especialização são os desmossomos, marcando ele para vocês na imagem aqui. Os desmossomos são placas arredondadas de proteínas, tá vendo que elas liberam esses filamentozinhos aqui, de um lado e o outro, e isso acaba dando aí, ou formando, pontos de ancoragem por meio desses filamentos, esses fiozinhos proteicos. Então isso aqui vai manter a célula aderida uma à outra. A função do desmossoma é essa, aumentar a adesão ou fornecer adesão para essas células. Onde eu vou encontrar essa paradinha? E você vai encontrar isso aqui nos epitélios de revestimento. Tecido epitelial, ok? Próxima especialização, interdigitações. Está aparecendo na imagem para vocês aí o número 3, tá? Se você está percebendo que a interdigitação, elas são dobras da membrana plasmática, das células que estão próximas umas das outras, e ela também tem a função de aumentar a adesão entre as células, também são encontradas em células epiteliais. Então tudo isso aí são especializações da membrana plasmática.